Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Olá, amigo, você que nos acompanha através deste canal. Eu sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos hoje iniciando o nosso 13º vídeo e nós vamos começar hoje lendo Mateus capítulo 5, de 1 a 3, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, você já deve ter observado, se você já leu o Evangelho de Mateus, que ele tem, ao longo de todo o texto, ele tem 5 sermões, 5 concentrações de ensinos de Jesus. Aqui nós temos nos capítulos 5, 6 e 7, a primeira concentração desses estudos, chamado Sermão da Montanha. Então nós temos aqui uma série de ensinos e é o primeiro desse conjunto. É por isso que a arrumação do livro de Mateus é diferente da arrumação do livro de Marcos e Lucas. Ainda que esses 3 evangelhos tratem dos mesmos assuntos em grande parte, mas eles fazem um arranjo do texto de forma diferente, assim, tentando alcançar os seus objetivos. Mateus, então, ele agrupa esses 5 conjuntos de ensinos de Jesus e este primeiro conjunto é o Sermão da Montanha. Eu gosto desse versículo primeiro que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. É interessante que algumas vezes, por exemplo, em capítulo 9, versículo 36, diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Olha, é curioso que existe um ditado popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. É muito diferente, de fato, você ouvir, por exemplo, que existe fome em determinados lugares no Brasil e no mundo, tal. É sempre uma notícia triste, mas quando você tem a oportunidade de estar no lugar e ver, a conversa é outra. Você sabe que tem uma porção de gente doente e que as doenças trazem muitos males, desconfortos às pessoas, às famílias, mas é diferente quando você entra, por exemplo, num hospital de doenças graves e você lidar ali com crianças, com anciãos, com pessoas de meia idade, você vê a aflição das pessoas, é diferente. Eu gosto desse dito aqui, que Jesus, vendo a multidão, assentou-se e começou a ensinar. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não se envolver vendo as coisas, indo aonde há necessidades, provavelmente nunca você terá atitudes proativas. Jesus nos ensina que ele vendo, ele tomou uma atitude. Então é muito importante que você visite um campo missionário, você veja diversas realidades que acontecem ao seu redor, visite um lixão, enfim, visite um presídio. Vendo, a gente percebe que a gente pode fazer, e a gente é movido a fazer algo mais. Então, não fique à distância. A Bíblia nos diz que Jesus, vendo a multidão, assentou-se no monte e, abrindo a sua boca, os ensinava e falava
né? Bem-aventurados. Isso é, vamos traduzir a palavra por felizes. Jesus está falando de felicidade. Ele vai falar de felicidade através da pobreza, do choro, da mansidão, de uma porção de realidades. Jesus está dizendo para um povo extremamente oprimido, o povo de Israel, debaixo do tacão, né, do Império Romano, que eles, ainda que estivessem vivendo dramas terríveis, poderiam ser felizes. Às vezes a gente tem muita coisa na vida que espeta a gente, né? Machuca a gente, mas a gente também tem motivos para a felicidade. O problema é que às vezes a gente canaliza a nossa atenção, nossa observação, nosso coração, nossa visão para aquilo que traz desconforto. Mas Jesus disse que mesmo quando a gente vive desconfortos na vida, podemos ser felizes. A não ser que você não concorde com Jesus. Por que Jesus falaria de felicidade para um povo oprimido, se não pudesse oferecer felicidade? Olha, há uns 6 ou 7 anos atrás, o capelão do Instituto Nacional do Câncer, aqui, o INCA 4, aqui no Rio de Janeiro, esteve aqui na igreja, pastor Bruno Oliveira, e ele pregou um sermão memorável. Dentro do sermão que ele estava abordando, ele disse uma coisa que eu não me esqueci. Ele disse assim: gente, felicidade não é um produto que você encontra na prateleira para comprar. Felicidade não é algo para ser conquistado. Felicidade é a consequência de atitudes tomadas na vida. Hoje, quando nós corremos literalmente, eu preciso ser feliz, quero ser feliz, tenho direito de ser feliz, esse papo todo. Mas o que é ser felicidade? O que é ser feliz? O que é felicidade? Bom, as pessoas têm modelos diferentes de felicidade. Jesus está falando de felicidade da alma, de bem-estar na alma. É claro que se você puder ter bem-estar do ponto de vista social, não há problema. Mas a ausência de determinadas realidades não me impedem de ter uma alma feliz. O antigo, eu não conheci pessoalmente, né, o pastor Davi Gomes, né, saudoso pastor Davi Gomes, que tinha lá a Escola Bíblica do Ar. Eu nunca ouvi dizer, porque eu não conheci pessoalmente, mas dizem que ele tinha uma frase que dizia: felicidade começa com F-E, fé. Legal isso, né? Felicidade começa com fé. E Jesus estava falando de fé para as pessoas infelizes, porque elas poderiam ser felizes. E Jesus vai e diz a primeira maneira de ser feliz, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Bom, deixa eu entender aqui. O que é pobre? Ser pobre é ser necessitado, carente, né? Aquele que necessita de algo. Isso é ser pobre, pessoa que, né, não tem ou tem falta de alguma coisa. Quando Jesus diz pobre de espírito, ele está dizendo que a alma que sente que é pobre, necessitada, não tem nada a ver com dinheiro no bolso ou não dinheiro. Tem a ver com aquilo que você se enxerga. Tem gente que se acha o tal, né? Não pode ser feliz, não pode ser feliz na base de Jesus. Vou te dar um exemplo, que eu gosto de exemplos. O salmista Davi,
Ele era rei. E olha o que ele diz, por exemplo, lá no Salmo 40, no último versículo, quando ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você acha que Davi estava falando de dinheiro? Não, ele era rei, ele não está falando de dinheiro. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quer ver só outro texto? Salmo 62, verso 11, quando ele diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Davi era rei, ele tinha autoridade. Poder não, poder era de Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte, meu ouvinte: olha, feliz aquele que enxerga que é um necessitado, porque esse é que terá a possibilidade de buscar a Deus e encontrar felicidade em sua alma. Eu desejo que você seja feliz com Jesus, a felicidade que vem dos céus. Deus abençoe a sua vida e cada um de nós. Por favor, inscreva-se nesse canal e acompanhe os próximos vídeos. Até o próximo, se Deus quiser.